Seja Tá me ouvindo bem-vindo. bem? Tô sim. E você, como é que tá aí no Tá, som? Tá perfeito. tranquilo? Perfeito. Que ótimo. Enquanto as pessoas estão chegando aqui, antes de eu fazer a apresentação e aí a gente iniciar o Sim, nosso tema de hoje, eu queria aproveitar para mandar um abraço para um amigo meu, Jorge Leonardo, que perdeu ontem, né, o seu irmão por Covid. Ele tinha apenas de 28 anos. E queria mandar um abraço para milhares de brasileiros que também, né, têm perdido seus familiares, seus entes queridos, numa doença tão devastadora assim, né? Então, reforçar sempre aí os cuidados para quem, né, está aí na rua. Se puder ficar em casa, fique. Se não puder, né, saia de máscara, evite aglomerações. Todo aquele recado que a gente tenta dar, mas que alguns, infelizmente, não conseguem seguir. E aí gera problema lá para você e para toda a área médica, né, Matheus? com certeza, com certeza. Primeiro de Bom, tudo, boa noite, João. E o recado é esse, só para a gente começar um recadinho de leve é isso. Continue se cuidando, a doença ainda está aí, as coisas ainda não estão 100% legais, então vale a pena a gente se cuidar. Bom, enquanto as pessoas estão chegando aí, pessoal, vai colocando os comentários, as perguntas. De tempos em tempos eu vou ler os comentários e as perguntas para o Dr. Matheus Mendonça. Para quem está chegando agora, essa é uma live da quinta e última temporada do Bora Pai Convida e eu tive a honra aqui de ter a participação do Dr. Matheus Mendonça, o pai do Bernardo e do Guilherme, que vai falar um Sim, pouco, né, sobre essa temática que tem sido tão falada para nós pais, né, com relação à questão da educação, das escolas, né? Se retornar às escolas amanhã, e aí o que a gente faz? Manda os filhos, não manda os filhos? sim. Então, aqui é o papo mais para a gente tentar discutir sobre isso, e é claro, com a opinião técnica especialista de um pediatra que é renomado. Né? E aí eu vou passar a bola para você, Matheus, para você se apresentar e até dizer onde é que você atende, para poder as pessoas já saberem onde eu posso encontrar o doutor Matheus Mendonça em Salvador. Pronto, vamos lá. Boa noite a todo mundo, boa noite a todos que já estão chegando. Primeiro, agradecer o convite, João, para participar do Bora Pai Convida e para falar de um tema que é extremamente atual e que não sai do nosso dia a dia o tempo inteiro. Eu sou Matheus Mendonça, sou pediatra formado pela Universidade Federal da Bahia, com título de especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, atuação em alguns hospitais públicos aqui de Salvador e atuo também em consultório, certo? Atendo em duas clínicas aqui em Salvador, na Clínica Ser Criança, aqui na Paralela, no Wall Street, e na Clínica Canto em Canto, lá no fim de linha da Pituba, na Praça da Lúcia Magalhães. E são os dois lugares onde eu faço consultório. Certo? Além disso, eu sou médico do SAMU, certo? Sou médico intervencionista e chefe de plantão do SAMU. E o que me traz também uma certa vivência a respeito do Covid. Eu não, atualmente não tenho trabalhado em emergências pediátricas, então o meu contato mais próximo com o COVID tem sido ou no SAMU, certo? Ou então na maternidade, na parte de saúde de parto, quando a gente acaba tendo contato com gestantes que estão com Covid e evoluem para parto ou prematuro, ou por gravidade, ou então que chegam em trabalho de parto normal mesmo, no tempo certo, mas que foram testadas positivas para Covid. Então, atualmente, essa é a minha prática. A vivência é mais intensa realmente no SAMU, apesar de eu não estar vivenciando tão de perto a rua, mas eu acabo coordenando a parte de transportes em um determinado momento e na chefia de plantão a gente também organiza todo o plantão do SAMU de Salvador e Metropolitano e a gente tem a noção exata de como é que está a situação por aí afora. Então, essa é a minha vivência atual e onde eu trabalho. Matheus, eu sei que seus filhinhos têm 3 anos e 2 anos, né, Bernardo e Isso, Guilherme. E isso. aí eu vou começar logo com aquela pergunta que todo mundo quer te fazer, né, como pediatra e Sim, como pai. Você, como sim, pai, como pediatra, você mandaria seus filhos, caso as escolas retornassem às aulas presenciais hoje? sim. Curto, rápido e direto, sim. Certo? Os meus filhos já estavam na escola. O Bernardo entrou na escola com. Eles têm um ano e 5 meses de diferença. E aí, quando o Guilherme nasceu, que é o mais novo, a gente optou por colocar o Bernardo na escola por uma questão de, além de ser uma ideia que a gente já tinha, de colocar ele na escola cedo, mas também para poder ter um pouco mais de facilidade para poder manejar um recém-nascido, porque você ter dois bebês em casa, um bebê de 1 ano e 5 meses e um bebê recém-nascido ia ser um pouco complicado. Então a gente acabou optando por levá-lo à escola. E foi super, super assim, benéfico para ele naquele momento. Foi em 2019, não tinha pandemia, a gente não se falava ainda sobre Covid, e ele viveu um ano inteiro de escola que foi super benéfico para desenvolvimento, interação social, tudo mais.
E aí, por conta dessa experiência positiva que a gente teve com ele, a gente optou que quando o Guilherme, o mais novo, fizesse 1 ano, a gente colocaria ele na escola também, que foi em janeiro de 2020. Em fevereiro, as escolas começaram a fechar, em março veio o lockdown total e as escolas realmente fecharam. Então, o Guilherme viveu muito pouco da escola. Certo? Ao contrário de Bernardo, que conseguiu viver 1 ano inteiro de escola, o Guilherme viveu nem 2 meses de escola. Mas ainda assim teve uma adaptação muito boa, estava realmente se desenvolvendo bem. E eu acho que esse último ano que eles ficaram, então já tem mais de 1 ano que as escolas estão fechadas, foi em março do ano passado, quando fecharam as escolas. Esse mais de 1 ano que eles estão em casa, eu e minha esposa, a gente costuma dizer que talvez um melhor que poderia ter acontecido com eles foram serem irmãos, por eles terem um ao outro. Porque eu fico imaginando como é que a gente pode ser uma criança de 3 anos de idade ou de 2 anos de idade, sozinha, trancada dentro de casa, sem interação social, sem contato com outras crianças. Então, por sorte, eu tenho 2 e eles se fazem companhia, se desenvolvem juntos. Bernardo acaba sendo um exemplo para Guilherme, Guilherme acaba fazendo tudo, imitando tudo que Bernardo faz. Mas se não fosse isso, eu acho que a situação talvez fosse pior. Então, eu não pensaria 2 vezes nesse momento em mandar os meus 2 filhos para a escola. E a sensação que eu tenho, Matheus, é que, por exemplo, a gente está parado no tempo, porque, como você falou, nós temos 1 ano e a Bahia é um dos pouquíssimos estados que estão ainda nessa situação de que as escolas não retornaram às aulas presenciais, né? E só esse ano, por exemplo, as escolas públicas é que tiveram alguma aula virtual, porque até quando chega o meu conhecimento, até de pessoas que são próximas a mim, que são da área de educação, é de que o que se fazia era um trabalho remoto de você mandar atividade impressa para casa, né, dos alunos, e que isso não seria educação. Então, aí quando retornem desse ano, a gente já teria que ter já no início do ano alguma coisa melhor em termos de escola pública para aula virtual, e a gente ainda não tem. E isso, para mim, é gritante, porque como você falou, você tem 2 filhos, e aí, querendo um e outro faz a companhia, porque irmãos têm essa vantagem, né, de um ou outro, né, tá ali aprontam juntos, brincam, brigam. E aí, no meu caso, que tem um único filho, a gente precisa tentar fazer o máximo para que ele possa ter uma socialização com os primos de tempos em tempos, porque a gente realmente tem seguido aí essa questão do isolamento social, e a gente frequenta apenas as casas, né, de minha irmã e de minha cunhada. E isso me deixa muito aflito como pai, porque a gente percebe que ao mesmo tempo que a gente tem essa preocupação com a pandemia, a gente também tem outra preocupação com essa questão do desenvolvimento da criança. E aí muita gente agora vem com o discurso, mas você viu agora lá no Canadá, o Canadá está começando a ter uma terceira onda, e que essa terceira onda... A gente tem muita fake news com relação a isso, e a gente está falando de um país que priorizou a questão da educação. As escolas retornaram. Então é natural que, por exemplo, na minha visão leiga, porque eu não sou da área de medicina, não sou pediatra, mas pelo que eu leio das coisas, é natural que se houvesse uma terceira onda, mas que mesmo assim precisa se ponderar no que a gente lê e que vê. E aí, quando a gente tem essa notícia de que o Canadá está numa terceira onda, o que está acontecendo? O que está dizendo, né, que essa terceira onda tenha cometido crianças? Qual é a sua opinião profissional acerca desse assunto, Matheus? Vamos lá. Desde a primeira onda, no começo tudo era muito desconhecido. Quando o Covid, a pandemia se instalou, a gente tinha muito pouca informação. Então, talvez num primeiro momento a reação de se fechar as escolas fosse até tivesse até algum fundamento. Mas depois o pessoal começou a estudar e começou a observar o comportamento da doença nas crianças. E a gente percebeu que, graças a Deus, felizmente para mim, como pediatra, como pai, como defensor da infância e das crianças, as crianças foram poupadas. Na grande maioria dos casos, a gente tem uma letalidade, uma mortalidade e letalidade muito baixa referente à Covid em crianças, e até os próprios sinais de gravidade são muito baixos. Só que o que é que acontece? A curva de contágio das crianças obedece e segue a curva de contágio dos adultos. Quanto mais casos em adultos a gente tiver, proporcionalmente mais casos em crianças a gente também vai ter. Então, uma coisa que aconteceu agora nessa segunda onda aqui no Brasil é que o pessoal falou, está tendo muito caso em crianças. Não, os casos em crianças não aumentaram, eles podem ter aumentado em números absolutos. Por quê? Porque os casos em adultos também aumentaram em números absolutos. A gente teve um pico muito maior nessa segunda onda de adultos do que teve na primeira, certo? O estágio que a gente chegou na segunda onda foi muito maior em termos de adultos, o que leva também proporcionalmente ao aumento das crianças.
Mas se a gente for fazer uma comparação da primeira onda com a segunda onda aqui no Brasil, e eu até publiquei isso no meu Instagram um tempo atrás, foi um estudo que saiu da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, proporcionalmente, em comparação à primeira onda, os casos agora são menores. A quantidade de casos em porcentagem está menor, a quantidade de internações está menor e a quantidade de óbitos está menor. Ou seja, na segunda onda, as crianças estão sendo ainda mais poupadas, certo? Então, em números absolutos, talvez sim, porque cresceu todo mundo, mas em números relativos, não. No Canadá, eu tenho uma amiga que mora no Canadá, que tem um filho pequeno, tem um filho de 7, 8 meses, se não me engano, com quem eu converso quase que semanalmente, e, por conta da dificuldade de acesso ao sistema de saúde para os imigrantes lá, eu acabo sendo um suporte para ela, enquanto pediatra, para as coisas as dúvidas que ela tem, e volta e meia ela está conversando comigo. E ela mandou o filho dela para a creche assim que abriu, certo? Então, assim, no Canadá você percebeu que é um país que priorizou a educação, está realmente tendo um novo aumento lá, mas esse novo aumento, mais uma vez, não tá afetando mais crianças do que os outros dois tiveram. Então, o aumento das crianças é sempre proporcional ao aumento de adultos. Se você tiver, a melhor forma de você frear a transmissão das crianças é frear a transmissão dos adultos, porque você diminui a quantidade de casos em adultos, consequentemente vai diminuir a quantidade de casos em crianças. Então, a preocupação maior não tem que ser em proteger e cuidar daquela criança. É a nossa transição adulto a adulto. É isso que a gente tem que parar. Porque a criança, quando desenvolve doença, a doença vai ser mais leve, certo? A quantidade de óbitos vai ser menor, a quantidade de casos graves vai ser menor. Ela vai, parafraseando um maluco famoso, ela vai ser só uma gripezinha. Entendeu? Então, na criança vai acabar sendo. Mas no adulto não. No adulto a gente sabe que tem casos graves. Certo? Então, esse é o principal objetivo da gente, é frear a transição no adulto, que aí a gente consegue controlar na criança. Então, por exemplo, não adianta dizer assim, ó, eu não vou mandar meu filho, sobre hipótese alguma, para a escola se eu fico batendo perna em shopping, se eu fico batendo perna em barzinho, se eu fico frequentando muito a praia, se eu fico, na verdade, infringindo as leis, as restrições que a gente tem por aí, e se eu vou muito para academia. Porque assim, não adianta a gente deixar a criança em casa, que ela está perdendo aí uma questão de socialização. A gente teve até um comentário agora há pouco sobre essa questão do emocional da criança. Sim. Eu lembro, Matheus, que no iniciozinho dessa restrição da escola, no ano passado aqui em casa, João Vicente chorava por tudo. Né? E assim, a gente percebia que ele estava com o emocional muito, muito abalado nesse sentido. E aí, quando voltou às atividades, né, no clube, como uma natação, e a gente entendeu que a natação seria um número mais restrito, e aí seria uma oportunidade de ele sair de casa para poder espadecer um pouco, a gente matriculou ele na natação e a gente percebeu a melhora dele, porque ele estava muito preso. A gente mora em apartamento, então aí você já faz ideia. A área que a gente tem aqui no condomínio, ela está bloqueada desde março de 2020. Ou seja, parquinho, piscina, salão de jogos, nada disso está sendo liberado. Então, o que acontece? Então, não adianta eu dizer, né, ficar dizendo um discurso de que eu tenho medo que as escolas voltem porque meu filho vai trazer o Covid para dentro de casa, mas eu estou na feira, eu estou no shopping, eu estou no barzinho, eu estou em qualquer lugar. Então, há um discurso aí que realmente precisa se entender, né? Quando você traz essa ótica para a gente de que realmente a preocupação maior está na transmissão do adulto e esse adulto precisa frear para que a gente possa reduzir os números. Ainda hoje eu estava fazendo alguns comentários com a pessoa em um post desse aí, e aí a pessoa estava falando, mas precisa entender que as escolas não podem voltar, como se na verdade as escolas fossem a grande, na minha opinião, viu gente? Fosse a grande causadora do grande número que a gente está tendo aí de contaminados, de mortes. Ela está fechada desde março de 2020. E os números vão continuar crescendo, porque falta conscientização, existem muitas outras questões que eu não queria entrar aqui, mas isso é que a gente precisa parar para pensar e raciocinar e entender sobre uma ótica coletiva, que eu acho que está faltando no brasileiro nesse sentido, e principalmente nós baianos, que a gente está aqui há um bom tempo sem um retorno das aulas presenciais. Antes de eu te passar para a próxima pergunta, Matheus, deixa eu só lendo aqui os comentários do pessoal, para a gente não passar despercebido. E aí, para poder aqui, cadê? A Mili falou, desenvolvimento emocional da criança é importante. Como escola, não tivemos a oportunidade nem de test drive, ou seja, eu acho que a gente chegou a conversar um pouco quando você estava para mandar o João para a escola a primeira vez, se não me engano, lá no começo do ano passado, não foi? Acho que a gente chegou a ter um papo um pouco sobre isso no direct, e você estava preocupado, como é que ia ser a adaptação dele e tudo mais. E, se eu não me engano, a gente conversou um pouco sobre isso lá no comecinho mesmo. E acho que você acabou não vivenciando muito.
É isso, ele querer ia mudar mudar de de escola. escola, exatamente. E É, aí o que que acontece? Ele está tendo a adaptação dele na aula virtual, que a gente ainda tem isso é importante, a gente não ter que dar as costas para as escolas, principalmente porque as escolas tiveram grandes dificuldades. Eu observo muito, tenho acompanhado muitas escolas de bairro pequenas sendo fechadas, pessoas sendo demitidas, porque realmente não tem como se sustentar. E a primeira coisa que a gente tem é realmente uma evasão, né, de pais, de escolas, principalmente de educação infantil. A Brincar está falando aqui, infelizmente a educação nunca foi prioridade no nosso Brasil de terceiro mundo. Isso a gente observa muito sobre a própria programação da vacinação. A gente percebe que a vacinação dos profissionais de educação no nosso país está lá na fase 4, né? Enquanto a gente pode perceber que alguns países, e eu não estou falando de Europa, Estados Unidos, já se começou a pensar em vacinação de educadores e profissionais da área de educação. Então, a gente percebe como a educação é deixada de lado nesse sentido. Essa é a minha percepção, mas eu queria ouvir um pouco de você, né? Qual é a sua percepção quando você vê assim, ó, notícias sobre bares podem abrir, academias podem abrir? Não estou dizendo, gente, você que é um comerciante, você que é o dono de um bar, de um restaurante, não possa abrir, mas é muito mais fácil, por exemplo, você que é o dono de um bar, de um restaurante, trabalhar no delivery do que a gente trazer crianças de educação infantil para uma aula virtual. E é isso que as pessoas precisam ter essa consciência do coletivo. E aí, qual é a sua percepção, Matheus, quando você vê tudo que é estabelecimento, se enxerga como essencial ser aberto e as escolas sem nenhum tipo de plano de retorno para a aula presencial? Como é que você enxerga isso? Você é, como pai, né? como pai e como pediatra, certo? Eu acho que, como médico, de forma geral, eu acho que os ambientes, principalmente se você pensar em bares e restaurantes, certo? Talvez sejam os ambientes mais propícios à propagação do vírus. Tá? Por quê? Porque as pessoas estão comendo, as pessoas estão bebendo, as pessoas estão conversando alto, certo? As pessoas estão se exaltando, às vezes, por conta do álcool, Máscara. e quando você e para tudo isso as pessoas tiram a máscara, certo? Aquela regra que a gente pensa, que o pessoal fala, não, tirar a máscara apenas para comer. Se você foi num bar ou num restaurante depois do pós-Covid, você sabe que isso não existe. Então, a pessoa entra, senta na mesa, tira a máscara. A comida nem chegou ainda, o garçom nem encostou para poder fazer o pedido, a pessoa entra na mesa, senta na mesa e tira a máscara. Certo? Então, assim, você tem grupos que estão ali, de pessoas que estão interagindo, que estão conversando, que estão propagando as gotículas, que é por onde os vírus circulam, e você acaba tendo um aumento da, da transmissão nesses locais. A academia, talvez, se você conseguir seguir alguns protocolos um pouco mais rígidos, talvez seja possível de ser aberta. Mas eu acho que bar e restaurante, também peço desculpas a quem é dono de bar, quem é comerciante, mas como você falou, há como essas pessoas conseguirem vender por delivery, por retirada. Eu acho que a aglomeração no bar é muito prejudicial. Enquanto que as escolas são um serviço essencial, certo? A educação é um direito essencial, é um serviço essencial. É impossível você colocar crianças de 3, 4, 5 anos de idade na frente do computador ou de uma televisão para poder assistir. Eu falo pelos meus, certo? O meu mais velho, a gente tentou, a escola fazia algumas atividades, mandava vídeos, não era nem uma aula online, eram vídeos com os professores fazendo atividades, contando histórias e tudo mais. Ele assistia 30 segundos e vida que segue, certo? Então, até que chegou um determinado momento que a gente desistiu, tá? Os vídeos continuavam chegando, 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 e a gente desistiu de oferecer esse conteúdo para ele. O pequeno nem se fala, não chegou nem a visualizar nada disso. Então, assim, é impossível você trabalhar com a educação infantil, com a educação até de Fundamental 1, vamos dizer assim, com crianças nessa idade por meio virtual, por meio por teleeducação, teleaula, seja lá o que for. E quando você observa os planos de retomada, pelo menos aqui na Bahia, certo? A gente teve um plano de reabertura agora que começou essa semana em Salvador, e eu acho que você até comentou num comentário que eu fiz na postagem da prefeitura, a escola não aparece nem listada como fechada, certo? A gente esperava que pelo menos aparecesse lá, escolas fechadas, mas nem isso ela aparece, certo? Nem listada nos estabelecimentos que estarão fechados, a escola apareceu. Eu achei isso de um absurdo tamanho, certo? Eu ficaria muito menos ofendido enquanto pai, enquanto médico, de ver que as escolas estavam ali, eles tinham lá embaixo, escrito como fechado, mas pelo menos estavam lá. Se existia uma ideia de talvez
pensar na possibilidade de abrir escola, quando elas nem apareceram, certo? Então, assim, eu acho isso de um absurdo sem tamanho. Eu acho isso de uma falta de priorização da educação. Claro que a gente sabe que a gente vive num país que a educação nunca foi prioridade para o setor público. A saúde também não. Só que a saúde, priorizar a saúde nesse momento dá volta. Entendeu? Infelizmente é isso. Priorizar a saúde nesse momento dá volta. Então, todos os recursos foram voltados para a saúde e a educação ficou de lado, como sempre foi, como sempre ficou. Então, a minha visão, enquanto médico, enquanto pai, é essa. É um absurdo que as escolas não sejam tratadas nesse momento como prioridade. Tá? Se você perguntar, doutor, você acha que nesse mês de março, por exemplo, que a gente viveu, a escola deveria estar aberta? Eu te digo que não. A gente estava com uma taxa de transmissão muito alta, realmente, a gente estava com uma quantidade de casos muito alta, e que eu até concordo que a escola talvez não devesse estar aberta nesse mês. Mas a partir do momento que você pensa em abrir alguma coisa, a escola teria que estar na primeira linha de abertura. Não o bar, não o restaurante, não o boteco, a escola tinha que estar em primeiro lugar. E assim, Matheus, a gente até entende que todos foram pegos de surpresa. É natural que, por exemplo, você não tivesse uma preparação das escolas públicas. Eu estou falando públicas porque, assim, há aquele entendimento que para as escolas privadas é muito mais fácil se adequar, se adaptar, e isso é um discurso que todo mundo tem falado, mas também não é assim, porque muitas escolas privadas tiveram aí uma evasão de quase 50% das pessoas que pagantes, né? Então elas tiveram que se virar de outras maneiras para poder continuar. Então elas foram pegas de surpresa, as escolas públicas foram pegas de surpresa nesse sentido, mas a gente está falando de uma pandemia que começou no início do ano passado e que a preocupação maior, essa é a minha percepção agora como cidadão, é que a preocupação estava justamente no período eleitoral dos municípios. Então a preocupação estava em realmente ter voto, e aí foram deixados de lado. E aí o mínimo que se esperava, pelo menos eu estava esperando, a minha expectativa é que chegasse em janeiro de 2021 e falasse, pronto, agora que a gente já resolveu o nosso problema com relação às eleições, que eleições, né, você pode sair para votar, não, enquanto se falava de você ficar em casa em outros momentos, mas aí até então tinha discursos de que você tinha que fazer seu papel como cidadão, já que foi resolvido o problema eleitoral, então agora vamos resolver o nosso problema relacionado à educação. E é como você falou, ela nem é mencionada. Isso para mim, um desaforo, né, até para a própria Constituição, que enxerga a educação como um serviço essencial, como um direito da criança e do adolescente, que a gente não vê de forma alguma. Então, isso é gritante, e principalmente quando a gente enxerga essas consequências das nossas crianças, né? A Brincar estava falando agora há pouco que ela tem muitos... A Brincar é um lugar de você alugar brinquedos para festas, enfim, e também para quem não vai fazer festa, que alugar alguns brinquedos. É bem bacana a ideia deles, que estavam falando que eles têm muitos clientes que teve um retrocesso no desenvolvimento dos seus filhos, crianças que estão tendo crises ao interagir com qualquer outra criança e até mesmo com outros adultos. Isso é um reflexo das nossas crianças, né, desse período de pandemia, eu fico assim estarrecido como, por exemplo, nenhum gestor entenda que isso é gritante, que precisa voltar. Precisa, pelo menos, começar com que as escolas elas retornem aos pouquinhos. Até mesmo como a própria Mili falou, elas não tiveram nem chance de fazer nenhum tipo de test drive. E a minha percepção é que realmente não tiveram recurso, mas não deram a prioridade devida, e agora é que estão buscando fazer algum tipo de adequação para que retorne, e enquanto isso vai se atrasando mais um ano. E aí eu não estou falando nem de conteúdo, estou falando no sentido de interação mesmo, de desenvolvimento, né, sócio-interativo da criança, enfim. É bem complicado isso. E aí, puxando mais sobre essa questão do assunto aí do Covid, você até falou um pouco aí, você citou um pouco quando estava falando sobre a questão do Canadá. O que se sabe hoje sobre o Covid nas crianças, a faixa etária mais preocupante, casos mais sérios, né? O que é que você tem visto aí nessa associação de pediatras do Brasil? O que é que vocês têm estudado sobre isso? Vamos lá. O Covid, ela poupa, assim, ela acaba cometendo um pouco mais os extremos, certo? Os bebês muito, muito novos, eles acabam sendo mais suscetíveis a qualquer tipo de infecção viral. O Covid acaba entrando nesse meio. Então, assim, é muito mais arriscado um bebê, um recém-nascido, um bebê até 2 meses de idade, que não tem as suas primeiras doses de vacina, que está suscetível a todos os vírus e bactérias em geral, ele tem uns casos um pouco mais graves. Apesar disso, a quantidade de casos e a porcentagem de casos nessa faixa etária ainda assim é muito baixa. A faixa etária mais preocupante em termos da faixa pediátrica, se a gente for pensar do 0 aos 19 anos, vamos dizer assim,
que é quando, teoricamente, no que a pediatria trabalha, é dos 10 aos 19, certo? Por quê? Porque já entra um pouco de comportamento adulto, já entra um pouco de adolescência, já um pouco mais de interação, de contato mais próximo, um pouco de rebeldia, talvez, de não usar máscara, de não cumprir a risco os protocolos. A criança, por exemplo, a criança de 5 anos, é muito fácil você ensinar uma criança dessa a usar máscara, a lavar a mão, a cumprir protocolos. A criança adora seguir regras nessa idade, certo? Faz parte do desenvolvimento da criança, ela gosta de se sentir importante e autônoma e seguindo regras e cumprindo aquilo que foi determinado. A criança de 10 anos já é um pouco mais rebelde, já não quer seguir, já quer seguir da sua própria cabeça, tem a sua personalidade. E entra aquela questão da adolescência, que a criança acaba tendo um comportamento um pouco mais de risco, o adolescente tem um comportamento um pouco mais de risco. Então, se a gente for pensar em distribuição dos casos, a gente for fazer uma curva, a gente tem muito baixinho ali por volta dos primeiros anos de vida, vai subindo, dos 5 aos 10 já tem um aumento um pouquinho maior. Eu peço licença que eu vou baixar a cabeça aqui, que eu peguei os dados hoje peguei Massa. hoje esses dados de casos confirmados por faixa etária. Aqui em Salvador, por exemplo, foi dados da prefeitura, dados do site da prefeitura tirados agora há pouco, agora depois das 19 horas. Menos do que 1% dos casos confirmados estão abaixo, eles consideram até como 0%, não dão nem o número quebrado, na faixa abaixo de 1 ano de idade. Certo? 1% mais ou menos de 1 a 4 anos, 1% de 5 a 9, 4% de 10 a 19, ou seja, já há um aumento significativo. Certo? E aí depois você vê de 20 a 29 a 15%, 30 a 39 a 24%, a distribuição acaba seguindo uma curva naquele formato desse jeito. Isso em termos de Salvador. Se a gente for falar de Bahia, faixa etária, mesmo bem parecido. Abaixo de 1 ano de idade, 0,74%. De 1 a 4 anos, 1,4%. De 5 a 9 anos, 1,75%. Então, se a gente for somar de 0 até 9 anos, não dá mais do que 3,5% dos casos totais de Covid. Certo? Isso casos em geral, contando casos leves, casos graves, tudo mais. Então, você observa que a faixa até os 10 anos de idade é uma faixa que é bem poupada. A quantidade de casos é muito pequena. Dos 10 aos 19, a gente tem uma faixa, uma quantidade de casos um pouco maior, ainda assim pequenos. Certo? E em questão de gravidade, se a gente for fazer um panorama, entrando até um pouquinho na pergunta seguinte, mas eu acho que vale a pena a gente linkar um pouco com isso, dados que eu peguei hoje também, certo? No site da CESAB e no site da Prefeitura. Certo? No dia de hoje, 8 de abril, na Bahia, a gente tem um total de leitos de enfermaria pediátrica, enfermaria, são para casos menos graves, certo? Em toda a Bahia, dedicados ao Covid, 67 leitos pediátricos, certo? Desses, 42 estavam ocupados, o que dá uma taxa de ocupação de 63%. Se a gente for parar para pensar, como a quantidade de leitos é relativamente pequena, menos de 70 leitos, se você interna 6 crianças, você já aumenta 10% de casos. Então, quando a gente olha só para a porcentagem, fica parecendo que o aumento foi muito grande. Aumentou de 50 para 70. Você internou 12 crianças. Entendeu? No estado inteiro, você internou 12 crianças. Levou um aumento de 20% na quantidade É importante ressaltar que esse dado que ele está trazendo é do estado inteiro, pessoal. E do assim, estado inteiro, não é Salvador. Se for só concluir essa parte, se você for falar de UTI pediátrica, para os casos mais graves, nós temos um total de 36 leitos dedicados à Covid na Bahia inteira. Desses, 15 estavam ocupados hoje às 19 horas, certo? Ou seja, uma taxa de ocupação de UTI Covid de 42%. Certo? Lembrando que esses leitos de UTI Covid, esses leitos de enfermaria, nem sempre estão ocupados com pacientes Covid. Eles podem estar ocupados com pacientes suspeitos. Qualquer sintoma respiratório, qualquer paciente com sintomática respiratória, ele tem que ocupar um leito de isolamento, até que você esclareça se ele é Covid ou não. Certo? E aí as UTIs separam leitos suspeitos de leitos confirmados, para não misturar os pacientes que ainda são suspeitos com aqueles que já são Covid de fato. E, na grande maioria das vezes, esses casos não são Covid. As crianças têm muita internação, e a gente sabe que nessa época do ano internam muito por vírus essencial respiratório, por influenza, que vai começar a vacinação agora, certo? Então, são doenças que são recorrentes da pediatria, já fazem a taxa de internações aumentar nessa época do ano, só que agora esses pacientes disputam leito com Covid, porque tudo vira isolamento. Entendeu?
E é importante ressaltar aqui, né, para quem está chegando agora, o que o Matheus ele estava falando justamente aqui. Ele defende se retornar, as crianças, né, vão para as escolas, mas aí teve gente que falou assim: ah, eu preciso ainda maturar essa ideia, não tenho coragem. Foi o que ele estava ressaltando. Em março, ele com certeza não recomendaria, por conta do alto índice que estava se tendo. Mas o que ele está falando é que o ambiente, por exemplo, da escola, ele é um ambiente que pelo menos é mais controlado, né? Se a gente for parar para Com analisar, certeza. né? Não só os dados que você está trazendo em toda essa aula que você está dando para a gente aqui, como alguém falou assim, aula ao vivo sobre a gente entender, né, como é que anda o funcionamento das UTIs, como é que está esse percentual, e que muitas informações às vezes chegam para a gente de maneira trocada, porque há uma politização, infelizmente, por trás de toda essa história. E é entender que, por exemplo, se eu for mandar meu filho para a escola, é claro que eu sou um pai, tenho preocupação, mas eu comungo da mesma opinião do Matheus, porque eu confio, por exemplo, naquele ambiente. Uma coisa, se, por exemplo, eu estivesse em casa o tempo todo, não tivesse que me deslocar para trabalhar, eu falei, olha, eu não estou trabalhando, estou 100% home office, as minhas compras chegam até em casa, idem para minha esposa, e aí eu não quero mandar meu filho para a escola. Mas assim, eu tô saindo, eu tô indo para o mercado, né? Não tô indo para aglomeração, tô indo trabalhar porque eu não tô 100% home. E aí escolho não mandar meu filho para a escola. E a gente observa que as escolas elas têm se adequado, elas têm buscado fazer essa adequação. E eu acredito que há muito mais controle, por exemplo, no ambiente escolar do que qualquer outro ambiente que a gente leve nossos filhos. A gente vê que, por exemplo, até em parquinhos de shopping está aberto, mas você não vê lá, por exemplo, limpando, passando um álcool depois dos brinquedos. Então é complicado isso. E aí, eu só estou ressaltando aqui para a galera que está chegando agora entender um pouco mais do que a gente está abordando aqui. Então, não é levantar a bandeira disso ou daquilo outro, mas colocar sobre os dados que ele está trazendo de uma maneira bem tranquila o que isso pode nos trazer como esclarecimento para a gente entender se a aula presencial pode ser um fator de risco ou não para as nossas crianças. Que aí o Matheus está aí brilhantemente trazendo para a gente. E aí, E aí eu vou. ainda fechando só um pouquinho, ainda fechando um pouco isso que você está falando, existem já diversos estudos falando sobre essa situação, certo? Avaliando a taxa de transmissão nos locais onde as escolas abriram, e saiu inclusive um estudo grande da Academia Americana de Pediatria no final do ano passado, começo desse ano, não me lembro exatamente, que foi um estudo grande feito nos Estados Unidos, com mais de 100 mil pessoas, certo? Entre estudantes, profissionais, professores e profissionais que trabalham na escola, não só os professores. E o que esse estudo trouxe para a gente foi o seguinte: a abertura das escolas não aumentou a taxa de transmissão nas crianças, nem nas comunidades onde as escolas estavam inseridas. Essas pessoas que trabalhavam, os pequenos surtos que aconteceram em determinadas escolas, geralmente iniciaram no adulto, não na criança, certo? Então, o adulto que vai para outros lugares e levou esse vírus para a escola. E na escola, quando os surtos aconteceram, eles não envolviam, na grande maioria das vezes, crianças, eles envolviam transmissão adulto a adulto, certo? E as crianças não foram fator de risco para os pais em casa. Então, até nas escolas onde houveram surtos, os surtos não foram levados para casa, entendeu? Então, assim, é uma preocupação muito grande das pessoas de que, beleza, meu filho não tem casos graves, meu filho não vai adoecer, mas e se ele trouxer Covid para mim? A criança transmite muito menos do que o adulto, certo? Isso já está provado. A taxa de transmissão pela criança é muito menor do que o adulto. Então, todas as vezes que os surtos aconteceram, o foco não era a criança. Mesmo quando os surtos aconteceram em residência, a criança não ficou doente, foram adultos que ficaram doentes, provavelmente que adquiriram na rua. E aí, trazendo, só para fechar isso e puxando um pouco do que você falou agora há pouco, eu acho que você falou que as crianças, a gente é um direito essencial, a gente precisa ter educação. Eu acho que a gente deveria ter pelo menos o poder de escolha, certo? Tem pais que não querem mandar, tem pais que querem mandar, tem pais que... Eu acho que deveria nos ser dado, enquanto cidadãos, enquanto pais, o poder de escolha. Você quer mandar seu filho para a escola vai estar preparada para receber o seu filho, seguindo todos os protocolos de segurança, com todo mundo usando máscara, usando álcool gel, tudo que tiver no protocolo. Você não quer mandar, é um direito seu, beleza? Exerce o seu direito de não mandar. Mas isso não deve tirar o direito daqueles que acreditam que a criança deve ir para a escola. Perfeito, Matheus. Perfeito. Eu acho que é isso, é por essa linha mesmo. E aí a gente acaba, na verdade, exercendo uma democracia no nosso país, né?
que infelizmente não está tão democrático assim. Mas vamos lá. Você citou nesse instante aí sobre a influenza, né? O N1, H1N1. Aí houve uns comentários falando que se você que é pai e mãe puder, por exemplo, vacinar o seu filho sobre H1N1, torna ele com a imunidade melhor, e aí isso tem alguma relação com Covid? Ou, por exemplo, é só no sentido de a gente tratar uma possível virose, um possível vírus que não vem agredir a criança e tornar ela ficar mais fraca no período de pandemia? Há uma relação disso? Dessa indicação da vacina do HN1 com a questão da pandemia que nós estamos vivenciando com relação ao Covid-19? Olha, em alguns momentos a pessoa falou de um certo fator protetor da vacina da influenza contra a Covid. Isso não está muito bem estabelecido até então, mas eu até fiz uma postagem sobre isso essa semana, se não me engano, foi na terça-feira, na segunda ou na terça-feira. A vacinação, a campanha de vacinação da H1N1 começa na próxima segunda-feira, na rede pública. A vacina está disponível nos laboratórios privados para quem quiser e puder pagar. Eu sempre deixo muito claro para os pais dos meus pacientes que eu sou a favor de um cartão vacinal completo, não importa como você traga ele, se é público, se é privado. Eu sempre falo, se a vacina privada te pesa no seu orçamento e vai atrapalhar o seu orçamento, faça no público e me traga a criança vacinada no público, que eu estou feliz da vida. E a gente vai começar uma vacinação, uma campanha de vacinação em massa, que a gente tem todos os anos para a influenza, certo? A influenza é um vírus que atinge muito crianças, a H1N1, especificamente essa variante, mas todas as variantes da influenza atingem muito crianças. E a gente tem uma taxa de internação muito alta por conta de influenza. A gente tem muita bronquiolite, que é uma inflamação dos bronquíolos, uma doença pulmonar que comete muito bebezinhos abaixo de 2 anos de idade, que muitas vezes é causada principalmente por vírus essencial respiratório e influenza, são os dois principais causadores. Então, a vacinação contra a influenza ela é fundamental, certo? Fundamental, independente de Covid ou não. No momento que a gente está vivendo, aí volta um pouquinho aquilo que eu falei agora há pouco sobre a questão dos leitos de isolamento, os leitos para pacientes com quadros respiratórios. Se o seu filho pegar uma bronquiolite por influenza, por exemplo, e precisar ficar internado, ele vai disputar o mesmo leito do paciente Covid, porque ele não tem um leito dedicado para a influenza, certo? É um leito para sintomáticos respiratórios. E isso inclui o Covid. Então, assim, você vai gerar uma pressão ainda maior sobre o sistema, vai ter uma dificuldade de você conseguir colocar essa criança. Já existe uma dificuldade de leitos nessa época do ano, historicamente, por conta da influenza e do vírus essencial respiratório, que aumentam muito nessa época do ano. E você ainda tem o Covid, a exemplo do que a gente teve no ano passado. Então, não deixem de vacinar seus filhos, pais e mães que estão aqui assistindo a gente, certo? A vacinação começa a crianças acima de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, antes de completar 6 anos. Vacinem os seus filhos a partir da próxima segunda-feira. As crianças estão incluídas na primeira leva de vacinação, a primeira fase de vacinação que começa nessa próxima segunda. Não deixem de vacinar de forma alguma, porque você está protegendo a criança de um vírus que é mais agressivo contra a criança do que o Covid, certo? Que já causa mais internações do que o Covid todos os anos, mesmo antes do Covid aparecer, certo? Causa mais óbitos do que o Covid, certo? Todo mundo está morrendo de medo do Covid, mas a influenza mata muito mais. Mata mais crianças do que o Covid. Interna mais crianças do que o Covid, certo? Então, protejam seus filhos contra a influenza, já que a gente não pode proteger também contra o Covid com vacina. Infelizmente, a gente ainda não pode. Mas não deixem de vacinar os filhos contra a influenza, não. Falou e disse aí o doutor Matheus Mendonça, a vacinação é importante, sim. Eu sou a favor de vacina. Eu acho que a ciência ela está aí justamente para provar que ela é necessária, né, para a nossa vida, para a vida do ser humano, tanto para adultos quanto para crianças. E aqui lendo mais comentários, aqui está o pessoal dizendo para você, Matheus, que é uma live que tranquiliza os pais. Deixa eu acenar aqui para a galerinha que está chegando agora. A Kelly está falando aqui, além disso, as crianças estão precisando retornar à escola, estão adoecendo muito mais com o distanciamento social. Chega no seu consultório, pai e mãe que fala assim, poxa, Matheus, tá complicado, tô tendo muita preocupação com meu filho em casa, tá acontecendo isso, teve uma mudança de comportamento e que você percebe que isso pode ser um reflexo justamente desse... Eu costumo dizer, Matheus, que eu acho que as crianças foram as mais prejudicadas com essa pandemia porque realmente não tiveram poder de escolha, né? Porque, claro, você tem um responsável por elas, mas que, por exemplo, elas foram prejudicadas, porque como a Mili falou lá em cima, as escolas não tiveram nem test drive para poder abrir e fecharem por algum novo decreto.
E isso, a própria Brincar também estava citando aí agora há pouco sobre o número de crianças que estão tendo crises. E como é que no seu consultório, essa realidade no seu consultório, acontece muito isso? Olha, eu tenho tido alguns casos e, assim, a gente, quando a gente trabalha em clínica, a gente trabalha em hospitais, a gente tem grupos de WhatsApp, de colegas, de pediatras, e isso é uma reclamação de todos os colegas. O aumento da quantidade de casos de pacientes com distúrbio de socialização, dificuldade de socialização, crianças que não estão interagindo com outras crianças, atrasos na fala, certo? Retrocessos na fala, aquelas crianças que já tinham um desenvolvimento de fala já num ritmo bem estabelecido e retornaram, regrediram, gagueira, certo? As crianças começaram a gaguejar, distúrbio de ansiedade, alterações do sono, alterações na alimentação, crianças que tinham uma rotina, a criança precisa de rotina, certo? A criança precisa de previsibilidade para que ela consiga organizar os seus pensamentos, organizar as suas ideias e seguir aquela rotina certinha. E a escola traz muito disso, certo? Não só a escola, mas o hábito de ir para a escola, certo? Então, você acordar naquele determinado horário, você tomar café, você tomar banho, preparar, se arrumar para ir para a escola, ir para a escola, voltar da escola, almoçar, fazer a atividade. Então, assim, não é só o período que a criança está na escola que traz uma rotina. A gente sabe que as escolas têm uma rotina certinha com as crianças. E mas todo o dia da criança em torno da escola também é uma rotina, certo? E as crianças perderam totalmente essa rotina. Existem sugestões de atividades para você conseguir tentar manter uma rotina dentro de casa, mas às vezes a gente não consegue manter uma rotina para a gente, certo? Verdade. Com o home office, com a confusão toda que a vida se tornou, e sim, você conseguir estabelecer a sua própria rotina, ainda mais colocar as crianças na rotina, certo? Então, assim, isso tem sido percebido pelos colegas, tem sido percebido por... Eu trabalho numa clínica que tem psicólogos, tem terapeutas ocupacionais que trabalham com crianças com certos distúrbios e que tem aumentado e muito a quantidade de pacientes por conta desse isolamento. Certo? E uma outra coisa que tem acontecendo é que se a gente for pensar que a gente já tem mais de um ano de pandemia, a gente tem diversos bebês que nasceram nesse período, bebês que nasceram num período já de isolamento. E essas crianças não tiveram contato com quase adulto nenhum, nem outras crianças, certo? Então essas crianças tiveram pouquíssimo contato com avós, com tios, com amigos dos pais que passado aquele primeiro período que a gente não indica que visitem, mas que começam as visitas, começam a interação, essa criança interage basicamente com o pai, a mãe, um cuidador e mais ninguém, entendeu? Então, está surgindo uma geração de bebês da pandemia, certo? Que não interagem nem com outros adultos, além dos seus pais, de um cuidador, ou não, porque às vezes nenhum cuidador tem. Então, isso vai ter reflexo também para essas crianças. Não é só a falta de interação criança a criança, é a falta de interação da criança com outros adultos também. Tá? Então, é extremamente importante que a gente observe esse comportamento das crianças, que a gente busque ajuda quando perceba que existem algumas alterações, certo? Buscar um fonoaudiólogo, buscar um psicólogo, buscar até o próprio pediatra para expor essa situação, porque isso tem acontecido com muita frequência. Perfeito. Eu acho que só o fato, por exemplo, de ela sair de casa, ir para a escola ou para casa, isso, só o fato de ela trocar de ambiente já é que nem a gente, né? Quando você sai, você respira um ar lá fora, você pelo menos você já está aí, ó, com a mente mais arejada para enfrentar mais um dia, né? Porque direto em casa, em apartamento principalmente. O Newton tá botando aqui uns questionamentos. O Newton, um grande abraço, Newton. Ele é lá da Roda de Paz. Nesse momento, o que é mais prejudicial para as crianças? É eles perderem um ano de estudo ou, de repente, ter alguns problemas psicológicos por ficar em casa tanto tempo? Eu acho que isso o próprio Matheus acabou falando agora, né? Sobre essa questão de ficar tanto tempo em casa e ser prejudicial mais adiante. Mas aí, qual a sua opinião? Eu acho que isso depende da idade. Se a gente estiver falando em educação infantil em crianças pequenas, eu acho que o ano perdido de estudo, em termos de conteúdo, não faz muita diferença. Entendeu? É uma fase que, claro, existe uma programação pedagógica das escolas, mas que você consegue fazer alguma recuperação disso com certa facilidade. Eu acho que para as crianças menores o prejuízo maior é psicológico mesmo, certo? É a interação social. A criança, ela é um ser social, na essência, ela precisa de interação para se desenvolver, certo? A criança aprende por imitação, ela aprende por olhar o outro, seja um outro adulto, seja outra criança. Então, ela precisa ter um espelho, ter alguém para olhar e desenvolver.
Então, assim, se ela limita o seu espelho, se ela olha só para 3, 4, 5 pessoas, o repertório dela vai ser pequeno. Se ela olha para 10, 15, 20, 30 pessoas, ela vai aumentando o repertório de coisas que ela vai aprendendo. Então, isso é fundamental nesse momento. Para as crianças maiores, talvez a gente for pensar no atraso de entrada no mercado de trabalho, de faculdade, tudo isso. Isso para adolescentes e crianças maiores, talvez o prejuízo seja de Nesse conteúdo mesmo. sentido. Mas para crianças menores, acho que é interação. Acho que respondeu aí você, Newton estava falando que era de 11 e 8 anos as crianças dele. Uhum. Então, o que é que acontece? Daqui a pouquinho a gente já está começando aqui uma dinâmica, Matheus, com os papais que vêm aqui no Bora Pai Convida, passa por uma brincadeira, e aí a brincadeira, eu sempre tento formular a brincadeira mais ou menos relacionados ao perfil, né, do convidado. E antes de falar essa brincadeira, eu quero agradecer muito a sua participação, a galera aqui interagindo, né? Eu gosto sempre de agradecer, porque nunca sei se o Instagram vai cair ou não. E você trouxe para a gente Às vezes ele dados. segura a gente, né? Às vezes ele segura, tomara que ele segure. Porque aí pode ter mais perguntas e mais comentários, a galera que está interagindo. E aí, o que é que eu quero dizer? Eu quero agradecer muito, né, você ter aceito o convite, participar, né, desse Bora Pai Convida. E aí até um pessoal dizendo assim, você está priorizando muito os papais baianos, e olha que coisa bacana, né? A gente não se conhece presencialmente, mas, por exemplo, a gente consome muito conteúdo um do outro, e o Matheus lá no perfil dele, galera, pet.mateus, né, ped de pediatra, ponto Mateus, com th, ponto Mendonca, no caso, traz muito conteúdo relacionado a essa questão de pediatras. E o mais engraçado é que o Matheus às vezes traz lá umas perguntas no story dele, olha, se seu pediatra não respondeu, eu respondo. Mas sem criar nenhum tipo de competição, mas sempre está trazendo esclarecimentos. Que eu tenho, o Saulo está dizendo aqui, o Saulo Rios, doutor Matheus é fera. Ainda hoje eu falei com o Léo, né? Porque a gente poderia ter um momento aqui para o Léo falar da realidade dele lá no Sul, mas parece que o Léo vai estar participando aí de um curso que ele foi convidado para poder ter uma participação lá. Ele estava no curso também lá e acabou não podendo participar com a gente aqui. E ele mandou um abração para você. Ele disse, pô, o Matheus é fera. Vocês dois já fizeram, inclusive, stories juntos, Sim. né? Fizeram live juntos. E aí, enfim, vou começar aqui a dinâmica da brincadeira, mas depois da brincadeira a gente pode continuar mais esse papo. E aí é o seguinte, essa dinâmica que eu trouxe para você hoje é mito ou verdade. Então aí você vai me dizer se é mito ou se é verdade e vai esclarecer se por que é mito, por que é verdade, né? As mamães é que devem sempre levar as crianças para os consultórios dos pediatras, porque elas normalmente são as que mais cuidam dos filhos. Mito ou verdade? Mito. Certo? Mito. O pai deve participar ativamente assim, acaba sendo uma realidade, certo? As mães acabam sendo muito mais aqueles que levam a criança para o consultório, mas eu estimulo muito a participação do pai, certo? Eu acho que o pai entrar na vida da criança e a consulta pediátrica também faz parte da vida da criança, é fundamental. Eu estimulo sempre os pais a participarem, a perguntarem, a conversarem na consulta. Eu faço consulta pré-natal pediátrica, eu gosto quando o pai vem junto, ou na primeira consulta do bebê, certo? Que é uma consulta que é extremamente importante, a consulta de você acolher a família, trazer a família para perto. Eu faço questão que o pai esteja presente. Então, quando possível, até nesse período de pandemia que fala, só um acompanhante, não, o pai entra junto, certo? O pai e a mãe vem junto. Porque o pai precisa participar da vida da criança, precisa participar da criação da criança, precisa participar de tudo. Ele precisa ser ativo nessa criação. Certo? E a consulta pediátrica faz parte desse momento. Então, e a gente precisa mudar essa realidade de que jogam lá a barra toda para a mãe, né? A mãe não é a única que tem que criar. Então aí, ó, galera, mito. Teve até alguém que concordou aqui com você, mito. Eu acho que muitas mulheres iam dizer mitaço isso. Os pais também têm que aí frequentar as consultas pediátricas. Tá ouvindo, galerinha? E aí vamos para outra mito ou verdade, Matheus? Não precisa levar a criança todo ano no pediatra. E aí? Mito ou verdade? Mito. Certo? Depende. Aí vamos lá. A gente tem um calendário de consultas ao pediatra. Certo? Esse calendário vai mudando de acordo com a idade da criança. O primeiro ano de vida é o ano que a criança mais frequenta o pediatra. Certo? A gente tem consultas mensais até os 6 meses de vida, que podem continuar mensais até completar um ano, dependendo da condição da criança e da saúde, mas podem virar bimestrais. No segundo ano de vida, as consultas são bimestrais ou trimestrais. No terceiro ano, sempre trimestrais, aí até chegar um ponto que a partir dos 5 anos de idade a criança vai uma vez ao ano ao pediatra. Mas essa uma consulta uma vez no ano ela é fundamental para a gente manter uma relação, manter um acompanhamento do crescimento. A criança entra nesse momento aí numa fase de crescimento lento e constante,
mas a gente precisa acompanhar esse crescimento também e manter essa criança sempre em observação, sempre sendo cuidada, sempre sendo manejada. Certo? Então, sim, a partir dos 5 anos de idade, uma vez no ano, pelo menos, no pediatra. Antes disso, de acordo com o calendário da idade. Perfeito aí, tá vendo? O calendário seguido aí pelo doutor, não só o doutor Matheus, mas né, o que ele fala do calendário pediátrico mesmo. E aí vamos lá para um outro mito ou verdade. Todas as crianças são assintomáticas relacionadas a essa questão aí do Covid-19. Mito, mito, certo? As crianças costumam ter sintomas mais leves e desenvolver menos quadros graves. Mas não são todas as crianças que são assintomáticas, não. As crianças que desenvolvem sintomas, sim, certo? Então é mito. Mito, pronto. Todas as crianças podem usar máscara a partir de 2 anos de idade. Ou seja, quer dizer, há uma obrigatoriedade nisso? É mito ou verdade? Como é que você... Aí a gente entra numa polêmica, nem mito, nem verdade. Certo? Por quê? Porque existem opiniões divergentes. Tá? A OMS ela recomenda que crianças acima de 2 a 5 anos, abaixo de 2 anos nunca. Certo? A criança não deve usar máscara abaixo de 2 anos de idade. Isso aí é consenso de todos os órgãos. Acima de 2 a 5 anos, a gente tem uma divergência. O CDC americano, a Sociedade Brasileira de Pediatria, recomendam que crianças de 2 a 5 anos usem máscara se o local onde a criança vive tiver uma alta taxa de transmissão, se a criança consegue usar máscara sem auxílio de um adulto, se ela está bem adaptada ao uso da máscara. A OMS já não recomenda esse uso de 2 a 5 anos, recomenda apenas acima de 5 anos. Mas ela deixa livre para a criança utilizar, caso ela se encaixe nesse perfil da criança que consegue utilizar a máscara da forma adequada. Ela não proíbe, mas ela não recomenda. Certo? Mas o CDC e a Sociedade Brasileira de Pediatria mantêm a recomendação acima de 2 anos de idade. Então, aí, acima dos 5 anos, a recomendação para todas as crianças usarem. Perfeito. Doutor Matheus, aproveitando essa questão aí do mito ou verdade, fazendo uma pausa aqui na brincadeira do mito ou verdade, eu tenho lido muito sobre essa questão de qual é a máscara mais ideal, e a gente aqui já tem adotado a KN95, né, para mim e para minha esposa. Então, digamos que, por exemplo, se surgir um fornecedor de KN95 para criança, você acha que é muita loucura você comprar uma máscara dessa para criança, ou a de pano e aquela outra cirúrgica já serve? Não, eu não acho. Eu só acho que talvez seja mais difícil de você manter o uso de uma máscara N95 ou KN95 para criança. Porque ela é uma máscara mais desconfortável. Se você está usando ela com frequência, você sabe que é uma máscara mais desconfortável de Eu usar. não sei como é que vocês conseguem usar. A gente já vai se habituando, mas é uma máscara desconfortável. Ela machuca um pouco o nariz, ela aperta bastante o rosto. Então, talvez seja uma máscara mais difícil de se usar na criança. Certo? O ideal seria ou uma máscara de tecido de tripla camada, sendo uma camada interna de TNT, aquele tecido não tecido, ou uma máscara cirúrgica. Certo? A máscara cirúrgica, depois da N95, é a máscara que fornece a maior proteção. Então, mais do que qualquer tipo de máscara de pano, mais do que 2 máscaras, não. É a máscara N95, certo? E depois a máscara cirúrgica. Massa, aí fica aí a dica aí. Esse era um assunto que ficava me perturbando. Rapaz, será que eu vou ter que comprar essa para João Vicente? Ele não vai ficar mesmo, porque realmente, quanto mais dificuldade você criar na máscara, a criança não vai usar. E olha que ele usa, ele lembra da máscara dele, ele vai em todo lugar. Às vezes está brincando muito, né? E aí abaixa um pouquinho. Olha, o nariz é para ficar dentro da máscara, não é para fora, não. Você sabe disso, né? Eu sei, pai. E aí suspende a máscara. Mas eu acho que nesse sentido as crianças são mais obedientes que os adultos. Bem mais. Eu vejo muito isso. Antes de sair de casa, e falando já nesse assunto também de máscara, antes de sair de casa, a máscara ela é importante. E aí o que acontece? Os pais já devem fazer uma espécie de adaptação na criança. Isso é o ideal. O ideal é que os pais façam adaptação na criança com relação ao uso da máscara, mito ou verdade? Ou não? Deixa a criança se descobrir isso. Eu acho que a criança precisa aprender, certo? E a criança vai aprender pelo exemplo, vendo a gente usando e sendo ensinado. A criança ela aprende muito mais pelo exemplo do que pela palavra, certo? Então, você usar a máscara corretamente já vai ser um grande exemplo para a criança, uma grande forma da criança aprender, mas você orientar também que aonde ela pode pegar na máscara, onde ela não pode pegar, que ela pode pegar na alça, mas ela não pode pegar na frente, não pode ficar baixando e subindo. A criança precisa ser orientada. Então, eu acho que em alguns momentos em casa, se a criança vai sair, se ela está na faixa etária que compreende o uso de máscara, então, você ensinar a criança a usar, sim, e talvez em alguns momentos em casa fazer algum treinamento, alguma forma da criança aprender, certo? Mas o exemplo vai ensinar muito mais. Então, você usar a máscara da forma correta vai mostrar para o seu filho como é que se usa.
O exemplo arrasta aí, né, doutor Matheus? Coisa assim. É esse cuidado que a gente tem que ter como pai e mãe, saber o que é que a gente está colocando aí para as crianças aprenderem através dos nossos comportamentos. Uhum. E aí, a última que eu quero colocar aqui com relação ao mito ou verdade, para depois fazer uma outra pergunta para você, é o seguinte: casa de ferreiro, espeto de pau, pediatra ou não? Não existe isso. Por ser pediatra, João, eu sei do que eu tenho que seguir e aí eu trago isso para minha realidade. Como é que é? Mito ou Aí eu verdade? tinha, depende. Se o pediatra é homem ou mulher. Fala, Porque assim, vamos porque lá. assim, a gente sabe que a mulher, a mãe apita muito mais em casa do que o pai. Então, eu vou falar da minha realidade, certo? É muito mais difícil ser pediatra dentro de casa, certo? Por quê? Porque existe uma ideia de que a mãe cuida muito melhor da criança. Então, o que é que acontece? Em casa eu acabo sendo muito mais pai do que pediatra. Claro que o conhecimento que a gente tem, que a vivência do dia a dia, o conhecimento das doenças, faz com que a gente tenha um outro olhar sobre determinadas situações. Mas o pediatra acaba ficando um pouco fora e entra mais o pai. E aí o pai às vezes tem algumas noias também, o pai às vezes tem algumas coisas que são de pai, que não são de médico, mas depois você a gente começa a pensar um monte de besteira e fala, não, peraí, calma, você é médico, você sabe o que está acontecendo, calma, respira, pense como médico, haja como médico, entendeu? Então tem um pouco isso também. Eu acho que para mãe pediatra essa afirmação é um pouco mais fácil, certo? Porque ela acaba concentrando, por mais que a gente fale que a gente quer trazer os pais para a vida ativa, a realidade ainda é muito, muito materna, entendeu? A criação ainda é muito materna. Então, quando a mãe é pediatra, ela acaba conseguindo controlar um pouco melhor a situação e o pai acaba, quando o pai é pediatra, ele apita um pouquinho menos. O que eu não queria ser filho, pediatra até podia ser filho, mas eu não queria ser filho, era de dentista, né? E pensei, ó, não pode comer doce, escova de... Deve ser Matheus, complicado. deve ser complicado. Ó, uma última pergunta que me fizeram: você vai estar nessa live, eu não vou assistir, mas eu queria que você perguntasse lá para o doutor Matheus, é o seguinte, a questão da imunidade, né? O que você tem recomendado com relação a reforçar a imunidade das crianças, né, nesse sentido, principalmente período de pandemia? É claro que a gente já sabe daquela questão de alimentação, que tem que ser saudável para a criança, mas, por exemplo, existe alguma coisa que você reforça para os pais com relação a esse período de pandemia? Porque a gente sabe que a imunidade é uma das coisas, uma das armas que a gente precisa ter aí contra essa doença aí que já devia ter partido a mil e que a gente tem aqui É, apertando nossa mente. ah, duas coisas. Assim, a gente já falou das duas coisas aqui. Você acabou de falar alimentação, certo? Uma alimentação saudável, beber bastante líquido, certo? Manter uma alimentação saudável para a criança e para o adulto acaba reforçando a nossa imunidade, certo? E vacinação, certo? Vacinação completa contra tudo, certo? A vacinação, ela ativa o nosso sistema de defesa, certo? Às vezes existe uma imunidade específica para aquilo que você está sendo vacinado, mas ela acaba ativando o sistema de defesa como um inteiro e fortalecendo o nosso sistema imune. Então, vacinem as crianças, né? Mantenham o calendário vacinal da criança atualizado mesmo durante a pandemia. Não tenham medo de levar os filhos para o posto para vacinar. Não atrasem vacinas por conta disso, certo? E uma alimentação saudável. Eu acho que medicações e tudo mais não vem ao caso aqui agora. Eu não costumo prescrever nada para aumentar a imunidade. É realmente vacinação ou alimentação saudável. E você falou um pouco sobre. Eu ia puxar alguma outra coisa aqui, eu acabei esquecendo. Se você refizer a pergunta, eu lembro da resposta. Você estava Sobre essa falando. questão da imunidade, da imunidade? Foi a pergunta da imunidade? Não, Que você recomenda, por exemplo, para fortalecer a imunidade da criançada, nesse sentido aí? Foi essa a não, acho pergunta? que foi eu. Não, foi essa a pergunta, mas foi alguma outra coisa que eu ia falar e eu acabei me passando. Mas vamos lá, vamos seguir. Mas aí, se alguém quiser depois saber do Matheus, mas vai lá depois no Instagram do Matheus, ou então aqui eu transmito a pergunta para ele. Matheus, olha só, eu quero agradecer muito a sua participação. E a gente conversou aqui, para quem está, né, aqui desde o início da live, ou quem chegou depois, falando muito sobre essa pergunta, né, que a gente tentou responder, né, muito mais o Matheus, que ele tem propriedade para isso, como pai e como pediatra, né, do retorno das aulas presenciais pode ser um fator de risco para as crianças ou não, e ele trouxe dados, trouxe informações que nos permite, de uma certa forma, ficar mais tranquilos com relação a isso,
né? É claro que mantendo todos os cuidados possíveis, né? Não só as escolas sendo adaptadas para receber os nossos filhos, mas também a gente, enquanto adulto, entender que nós precisamos ficar em casa, manter o seu isolamento, né? Se puder ficar em casa, obviamente, que muitos precisam trabalhar. A gente precisa, de uma certa forma, aí, se preocupar com o uso da máscara, fazer adaptação do uso da máscara com os nossos filhos para que quando eles, né, forem, por exemplo, para esse ambiente escolar, eles mesmos possam, né, estar mais tranquilos com isso e a gente também. O reforço na alimentação saudável, o reforço na vacinação, o Matheus colocou aí, o Matheus não é dono de consultório que vacina, né, Matheus? Para deixar bem Não, claro, ele está não falando que é mesmo. importante, seja no universo público ou privado, a vacinação ela é importante para poder ativar o sistema, né, da criança em termos de imunidade. E trouxe várias coisas aqui, né? Então, a gente, para quem chegou depois, pode assistir a live desde o início. E aí eu queria deixar uma última pergunta para você, Matheus, e depois também umas considerações, caso você queira tratar, que a gente não tenha comentado ainda sobre essa questão. Mas aí, o que que você acha? O Bernardo e o Guilherme, como é que eles vão te enxergar no futuro? Olha, quem foi meu pai ou quem é meu pai? Que pai é esse que o Bernardo e o Guilherme enxerga de você? A gente acompanha aí o que vocês aprontam, né, pela rede social, mas eu queria que você É, dissesse. eles aprontam muito mais do que eu. Eu acho que eu fui presenteado com dois filhos fantásticos, que se completam, que têm personalidades totalmente diferentes e que se completam e que a gente agradece todos os dias por, como eu já falei aqui mais cedo, por ter os dois nesse momento e um completar o outro. Eu tento ser para eles um pai amigo, certo? Aqui em casa, a minha esposa é mais rígida do que eu na criação, não que eu não concorde com alguma rigidez, eu acho que regras precisam ser seguidas, crianças têm que ter regras, e a gente tem que criar de uma forma firme, certo? Mas sem perder a gentileza, sem perder o carinho, sem perder o amor. E eu acho que eles vão sempre me ver como alguém com quem eles podem contar, certo? Eu acho que essa é a ideia, essa é a imagem que eu quero passar para eles, de que o pai deles é alguém que, por mais que não esteja sempre presente, né, que a gente precisa sair para trabalhar, não tem jeito, eu estou tentando ah, propiciar momentos de mais qualidade para eles e estar mais presente, mas a gente tem que sair para trabalhar, mas que, independente de qualquer que seja a situação, que eles podem contar comigo, certo? Que eles podem olhar para o pai deles e ver ali uma pessoa em quem eles podem confiar acima de qualquer coisa, certo? Então, eu acho que é essa a imagem que eu quero passar para os meus filhos, é esse o pai que eu quero que eles olhem para mim e vejam, certo? É aquela pessoa que aquela pessoa em que eles podem confiar. Massa. E aí, as considerações finais para você, Matheus. Matheus, eu acho que o mundo ideal de hoje para a gente colocar essa criançada toda na escola seria o governo dizer amanhã, né? Vamos priorizar a vacinação para profissionais de educação, tanto professores quanto para quem trabalha em escolas, e vamos abrir o presencial. Ou, mesmo que não haja vacinação, vamos abrir as escolas para que elas possam ir fazendo as retomadas aos poucos. Né? Eu acho Eu, que eu acho que ela, só para a gente, como consideração final e falando isso que você falou, eu acho que você não deve condicionar a abertura das escolas à vacinação de professores. Não que os professores não mereçam ser vacinados, mas eu acho que, como a gente já falou, a transmissão criança-adulto é muito menor, certo? Claro que os professores vão dizer assim, por que então que você deve vacinar professor para voltar a trabalhar e não deve vacinar a caixa de supermercado? ou Entendeu? motorista de ônibus, Motorista de ou o ônibus. rapaz que pega o nosso lixo, né? Porque eu vejo que Exato. estão mais Então, correndo assim, risco. eu acho que você não deve condicionar o retorno às aulas à vacinação de professores e profissionais da educação. Porque o motorista de ônibus não teve não teve essa escolha de ter que ser vacinado. O caixa de supermercado não teve, a moça da farmácia não teve, certo? E esses ambientes são ambientes de transição muito maior do que uma escola, certo? Então a escola deve abrir assim que possível, assim que se pensar em qualquer abertura, independente de vacinação de professor. Não que eu não quero que o professor seja vacinado, eu quero sim, eu quero que todo mundo seja vacinado, certo? Mas você não deve condicionar a abertura das escolas à vacinação de professor nem de funcionários, porque outras categorias não tiveram essa oportunidade e estão aí trabalhando, então tendo que trabalhar. Perfeito, Matheus. E agora, fala final para você. Só tenho que agradecer muito a sua passagem aqui pelo Bora Pai Convida.
né? E nessa última temporada. E aí, pelos comentários, eu quero agradecer a minha galera toda que estava aí participando. Acharam a live excelente, foi muito esclarecedora, tirou muitas dúvidas minhas enquanto pai. E é isso aí. Só gratidão mesmo, Matheus. Cara, agradecer você também, certo? Agradecer a você pelo convite e a gente misturar um pouco nossas lives, né? Quinta-feira, esse horário geralmente é o horário que eu também faço as minhas lives. Então, quando você veio com o convite, eu falei, cara, vamos juntar, vamos fazer no meu horário que se ficar bom para você. E eu achei o tema super pertinente. É uma bandeira que eu levanto, o retorno às aulas é uma bandeira que eu levanto, certo? Então, eu já fiz, inclusive, uma live sobre isso com um infectopediatra, a doutor Igor Araújo, que também foi fantástico. Quem quiser assistir, está lá no meu feed, procura lá no meu GTV que está salvo lá. E, mais uma vez, agradecer o convite, certo? Agradecer a todo mundo que ficou por aqui até agora com a gente, que participou, que interagiu, que conversou, que tirou as dúvidas. Se ainda tiverem alguma questão para perguntar, podem me mandar um direct, podem me mandar, aproveitar as caixinhas quando eu abrir. Certo? Essa caixinha que você falou da quarta-feira é a mais disputada de todas. Certo? Ela está Tem sempre lá gente que nas comentou nessa quarta-feiras. caixinha hoje aí, falou assim, É, essa caixinha. Teve alguém que falou que é fã é. da sua caixinha aí Eu tenho várias caixinhas temáticas, mas essa a minha, é o meu carro-chefe, vamos dizer assim, é a caixinha que eu mais recebo perguntas. Eu acho que passa de 100 perguntas, eu não consigo, não dou conta de responder todas, infelizmente, eu tento responder o máximo possível, mas eu não dou conta. Tem muita pergunta repetida, tem muita pergunta mesmo, então, assim, me manda um direct, comenta em alguma postagem, manda uma pergunta nas caixinhas, eu estou aqui disponível para poder conversar, certo? Tirar dúvida de quem for preciso. E mais uma vez te agradecer o convite, a oportunidade. Estou aqui disponível sempre que você precisar, qualquer assunto que você queira trazer. Eu estou aqui para a gente conversar, seja sobre paternidade, seja sobre medicina, sobre pediatria, estou à disposição. Valeu, Matheus. Eu quero dar uma boa noite, muita saúde para você, para sua família. Hoje em dia a gente fala isso, só deseja saúde para o povo, né? É, O dinheiro é. todo mundo corre atrás, mas hoje em dia é saúde em primeiro lugar. E é isso aí, muita saúde para você, para toda essa galera que está assistindo a gente. Uma ótima noite. E aí, é como o Matheus falou, dúvidas podem correr lá. Eu recomendo muito seguir o Dr. Matheus, porque ele traz lá assuntos bem pertinentes, né? De tudo que for relacionado a essa questão aí de família e criança. Tá lá no Instagram lá do Matheus. Um grande abraço, Matheus, e até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, João. Boa Até a noite, próxima. tchau, tchau.